pode ser treinado isso, essa capacidade de comunicação e essa capacidade de argumentação? Pode. Eu cometi muitos erros quando eu era recém-formado. Eu me formei em 2006. Já faz um tempinho, né? 2006, a gente está em 2022. Pode fazer os cálculos aí, né? Eu me formei em 2006 com 22 anos. Já você consegue calcular aí minha idade também. E quando eu comecei a trabalhar na terapia intensiva, a gente tem ego, a gente não está totalmente preparado, tinha dificuldade, mas eu queria me colocar pela força. E não é isso que deve ser feito. E eu fui treinando, estudando, identificando uma forma de ser colocado em prática essas argumentações. Como eu percebi que eu perdi algumas oportunidades por não me colocar dessa forma, perdi várias oportunidades. Porque quando a pessoa apenas briga, a pessoa apenas discute, que era muito o que eu fazia, eu brigava, eu discutia, você perde oportunidades, porque você perde a relação interpessoal com os outros profissionais. São detalhes que fazem total diferença. Eu ainda brigo, ainda discuto, sim, ainda faço muito isso. Mas eu aprendi a utilizar argumentos técnicos que, no momento certo, no time certo, então o time, o tempo de gerar um posicionamento faz total diferença. O tempo que você se coloca dentro da terapia intensiva, que você fala, o tempo que você gera um argumento técnico faz total diferença em qualquer ambiente de trabalho, mas na terapia intensiva isso é bem claro. Então, ter o tempo exato de se posicionar, ter a maneira certa de argumentar, foi estudando sobre influenciação, sobre técnicas de argumentação, sobre oratória, sobre utilização de gatilhos mentais. Eu comecei a aprender e colocar em prática, e o tempo eu fui apegando com a prática clínica, isso coloquei dentro do método fisioterapia intensiva. Como assim o tempo? O tempo faz diferença com a argumentação? Faz. Dá um exemplo prático. Você está de plantão na UTI, eu acho que já dei esse exemplo em outros momentos. Aqui você está de plantão na UTI e aí aí tem um paciente que está sendo pensado em realizar o desmame da ventilação mecânica. Passaram no plantão para você que tem um paciente do leito 7, foi na discussão, no round, na visita multiprofissional, que o paciente tinha que progredir o desmame. Só que você já conhece mais ou menos o paciente e, eu acho que esse paciente não tem condições de progredir o desmame. Veja como o tempo vai fazer total diferença. Em vez de você esperar que alguém vai falar com você, que o coordenador médico, o coordenador fisioterapeuta, o médico plantonista, o enfermeiro, vai falar com você sobre, vamos desmamar esse paciente, você vai atuar antes. Você vai seguindo o processo de avaliação, que a gente já repetiu algumas vezes. Então, você tem um processo, você avaliou o paciente, você vai logo avaliar o paciente. Chegou lá, avaliou o paciente, então você vai ver PI máxima, se tem padrão de obstrução, se está com febre, se está com uso de droga vasoativa, realiza o teste de respiração espontânea, avalia os índices preditivos de desmames, avalia a gasometria, faz o checklist de desmame, o paciente já reverteu a causa da intubação, ou está controlado, o paciente está estável hemodinamicamente, o paciente está assumindo a ventilação mecânica, tem uma PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40, está sem distúrbio ácido básico, está com o balanço hídrico controlado, não vai fazer nenhum processo que vai ter que ser transferido para fazer uma cirurgia, algum exame em ventilação mecânica. O paciente, você faz checklist, avalia o paciente, faz teste de respiração espontânea, avalia a frequência cardíaca, se não tem descompensação, se a pressão arterial sistólica não aumenta acima de 180, se o paciente não agita, não apresenta sudorese, se o paciente não aumenta a frequência respiratória lá acima de 35 pulsões por minuto, se não tem aumento do trabalho ventilatório com queda de saturação, você vê todos os parâmetros objetivos. Viu os parâmetros objetivos, você já tem todos os dados para se posicionar sobre esse caso. E aí, antes da pessoa chegar para você, você já vai da pessoa. Você já vai no outro profissional. Então, você já avaliou tudo e aí você já vai no profissional. O tempo. Se você não estiver preparado com os argumentos, com o seu conhecimento, você não vai ter como se posicionar. Eu acho que o paciente não tem condição de ser desmamado. Não, você agora já tem todos os dados para tomar a sua decisão. E aí você leva a pessoa a pensar como você. Então, quando a pessoa você chegar no outro profissional, no médico, no coordenador de fisioterapia, no coordenador médico, você vai chegar, acabei de avaliar o paciente que eu estava querendo progredir o desmame dele da ventilação mecânica. Mas o paciente, quando eu fui fazer o teste de respiração espontânea, apresentou a frequência 145 pulsões por minuto, que é um dos critérios aí de falha no teste de respiração espontânea. O paciente apresentou uma queda de saturação abaixo de 89%. Na PI máxima estava até satisfatória, PI máxima de menos 35%. Mas quando fui fazer o TRL, ele fez o padrão de obstrução, acúmulo de secreção, no gráfico de fluxo, que apresentava alto PIP. Tirei até uma foto aqui, para mostrar como é que o paciente estava com alto PIP, do nada. Você demonstrou que o paciente não tinha condição de ser desmamado, se esse paciente não tiver mesmo. Se o paciente tiver, você vai demonstrar para o outro lado, né? Por isso que tem que ter essa capacidade de avaliar. Você vai ser visto de outra forma para o outro profissional que você está falando e você vai fazer que o outro profissional consiga pensar como você. Porque você teve
tempo exato de chegar nesse posicionamento. Você foi no tempo exato. Não esperou a pessoa chegar em você. Você foi na pessoa. Isso faz total diferença. Anote aí isso daí. Isso faz total diferença. Chamar a pessoa no nome, mostrar, demonstrar o que está acontecendo, é prova. São gatilhos mentais que você está utilizando para a pessoa, com integridade, entender o que você está demonstrando e fazer com que a pessoa pense dessa forma. Então, o time de se posicionar é extremamente necessário. Tem momento que tem que ser antes, tem momento que ser depois. Como assim momento que tem que ser depois? Eu dei um exemplo de momento que tem que ser antes, né? Antes de chegar isso daí. Momento que tem que ser depois. Você quer que uma conduta seja realizada dentro da terapia intensiva e já tem. Quem trabalha na terapia intensiva sabe que é isso, né? Você está lá de plantão, você, o fisioterapeuta, o médico plantonista, o enfermeiro, tá todo mundo de plantão. E depois vai ter a discussão multiprofissional, a visita multiprofissional, o round multiprofissional, depende do local onde você mora do Brasil, vai ser chamado de maneira diferente, que vai estar o coordenador médico, o coordenador de enfermagem, de fisioterapia, você vai discutir os pacientes. No momento ideal é isso, né? Se tiver residente, também vai ter residente discutindo, vai ter lá. E aí você está no ambiente da UTI, que tem um médico lá que você vê que ele não tem o conhecimento necessário para gerar aquela conduta que você quer e você já argumentou e a pessoa não aceitou muito, você vai ter o tempo agora. Vai esperar o momento, não precisa ficar batendo cabeça, vamos esperar o momento da visita multiprofissional, que é o momento de você demonstrar que aquilo dali é o necessário. Então é outro tempo, você prepara o ambiente para chegar no momento e demonstrar que aquilo dali é o que é para ser feito. Então, pelo mesmo caso que a gente está discutindo aqui, o paciente está sendo desmamado, teste de respiração espontânea e falhou no TRE. O outro profissional, você, na comunicação, tem o falar e tem que escuta, né? Se a pessoa tiver um déficit de conhecimento muito distante do seu, a pessoa não vai nem entender. Então, você tem que baixar o nível de comunicação para conseguir se comunicar. Não é porque ela não tem o conhecimento que você tem, é porque ela não estudou aquilo, ela tem outro tipo de conhecimento que também é necessário para você. Mas a pessoa não entendeu o que você está falando. Você vai preparar um ambiente e, chegando na visita multiprofissional, falar sobre aquilo dali, que vão ter outros profissionais que podem levar para que seja feita a conduta que você quer. Você vai ganhando espaço também, você é visto como referência por mais pessoas, porque você está se posicionando, está falando no ambiente multiprofissional, que é isso que deve ser feito o tempo todo.